Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindas a mais uma das nossas lives. Na verdade, é a última live de 21 dias do nosso Aquece Conferência Maeve. Amanhã, gente, amanhã estaremos todas juntas no presencial, no online, que agora teremos transmissão ao vivo também, para quem não pode estar lá, né? Não poderia estar, agora vai estar através da internet. E que maravilha, que maravilha. 21 dias de aprendizado, 21 dias de renovo, de consciência, de abrir de mentes, para que a gente se torne sempre pessoas melhores, mulheres melhores. Amém? Bom dia, Carol, bom dia, Ana, Dani, Ana Oliveira, Priscila, Rô, Isabela, Andressa, Rose, Ivonete, Cláudia, Caru, todo mundo que vai entrar daqui a pouco nessa live, que vai assistir depois no gravado. Muito bom ter vocês aqui. E hoje a gente vai encerrar esse dia, né, esse ciclo de 21 dias com uma mensagem muito bonita sobre o propósito da nossa vida, sobre aquilo que Deus já sabia desde o princípio e preparava a gente desde o princípio para que a gente pudesse receber. Essa música que tá tocando aqui, vocês estão conseguindo ouvir? Quer ver? Deixa eu voltar um pouquinho. Ó. Essa parte da música. Ó. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. É isso que eu desejo para você que está aqui acompanhando esses 21 dias ou acompanhando somente essa live. É isso que eu desejo para você do fundo do meu coração. Essa música Deus colocou no meu coração como um propósito do meu trabalho. E Ele me trouxe uma palavra, né? Ele me mostrou que o meu trabalho é para alcançar gerações e o filho dos teus filhos. Porque nós somos feitos de gerações. Os nossos traumas, eles são oriundos de histórias de vida. Somos vítimas de outras vítimas. Se o seu pai errou com você, se a sua mãe errou com você, você pode ter certeza que erraram muito com eles também. E assim como erraram com seus avós, assim como erraram com seus bisavós. E a gente vai repetindo esses padrões porque a gente não coloca a bênção, a gente não bebe da água viva, a gente não ressignifica as nossas dores porque a gente muitas vezes não tem nem consciência que elas existem. Por isso a gente precisa tanto buscar o autoconhecimento, tanto entender os muros que a gente se coloca, as proteções que a gente instala para que a gente deixe de ser rejeitado, para que a gente possa se defender do mundo de todos. E o quanto isso afasta a gente de Deus, afasta a gente de viver essa bênção. Então que vocês possam aprender do fundo do meu coração a viver isso na vida de vocês, né? A entregar para Deus tudo aquilo que machuca, tudo aquilo que fere, para que vocês possam viver uma nova vida, uma nova criatura. É o que a gente vai aprender amanhã também na Conferência Maeve, né? Entender quem nós fomos, quem a gente se tornou e quem a gente deve ser a partir disso. A Conferência Maeve, ela vai ser um despertar para a nova mulher que Deus quer que você seja. Então, Ele te chamou nesse mundo para um propósito e muitas de nós não estamos vivendo debaixo dele. Porque a gente não se ama, porque a gente não se vê como valorosa, porque a gente não reconhece o nosso valor. Seja filha, né? O que a conferência traz. Seja filha, seja esposa, seja mãe, seja mulher. Às vezes a gente fala, eu sou mãe, eu sou casada, eu sou filha de Deus, eu acredito nele, mas a gente não toma posse de tudo isso, de tudo que isso nos oferece. Sermos filhas de Deus. Eu fico imaginando, até vou trazer esse exemplo lá na conferência, eu fico imaginando, gente, imagina você com uma empresa, você leva os seus filhos para sua empresa, você é dono desse lugar, uma loja, e aí os seus filhos, eles vão chegar nesse estabelecimento que é seu. E como vocês acham que eles vão entrar nesse lugar?
melindrosos, com medo, com receio. Ou eles vão chegar correndo, procurando você, já sentando na cadeira, mexendo no computador, pegando nas canetas da mesa, vasculhando tudo, tentando entender que lugar é esse. Como vocês acham que os filhos de vocês entrariam num lugar que você dissesse assim, ó, esse lugar é da mamãe, né? Esse lugar é a mamãe que administra, é meu isso aqui. E por consequência, é nosso. Então você que tem criança, como você acha que seu filho entraria nesse lugar e faria o quê? Eu imagino que você deve estar pensando, a criança vai entrar, vai sentar, vai, se tiver uma cadeira assim, ó, vai ficar girando na cadeira. E por que isso? Porque os nossos filhos, eles sabem que quando eles estão num lugar que é dos pais deles, é da minha mãe, é do meu pai, é deles também. Então eles já tomam posse. A gente nem precisa falar, filho, isso aqui é teu, sinta-se em casa. Eles mesmos tomam posse daquilo. E eles sentam e eles vão tocando em tudo, eles vão relando tudo, é da minha mãe, é meu, isso aqui, mamãe é seu, papai é seu. E eles pegam como se fosse deles. A gente tem até que dar, né, aquelas bronquinhas ali e falar, opa, não, assim quebra, calma, vai devagar. Porque a criança, ela é inteira, ela é entregue nisso. E assim é o que Deus quer da gente. Mas não é assim que a gente faz. Deus nos deu muita coisa através de Jesus. E tudo nos é acessível. A gente pode viver grandes coisas nessa terra. A gente pode, através da oração, conseguir mudar resultados, ciclos, histórias, pessoas. A gente pode acessar tudo que Deus nos deu. Acessar a bonança, acessar a alegria, acessar a prosperidade, acessar a saúde, a gente pode acessar tudo, como uma criança que entra numa sala que é do próprio pai e toca em tudo. Mas a gente não faz isso, porque a gente não se sente dono de tudo isso. Mas a palavra de Deus diz que a gente é herdeiro, por meio de Cristo, de tudo que existe. Por isso, nós podemos governar sobre todas as coisas. Em Gênesis está escrito que fomos feitos para governar sobre todas as coisas. Governar sobre os nossos medos, governar sobre as nossas dúvidas, sobre os nossos anseios, sobre as nossas dores, sobre os nossos traumas. Seja forte e corajosa, fala a palavra de Deus. Não é algumas mulheres sejam fortes e corajosas, é todas e todos. Tudo nos é acessível a partir do momento que a gente crê em Deus. Estamos alinhados à vontade dele na nossa vida. Então a gente poderia chegar nesse mundo e sair rodando nas cadeiras dele. A gente poderia chegar nesse mundo e sair tocando e profetizando e declarando e só absorvendo tudo de bom que Deus pode nos dar. Mas a gente não faz isso porque a gente pisa nesse mundo com receio. A gente não sabe quem a gente é. Se a gente soubesse quem a gente é, se a gente soubesse que somos filhas dele, filhas, e por isso temos tudo de herança, temos a proteção, temos o amparo, temos o cuidado, nós poderíamos fazer tudo isso que uma criança faz quando está dentro de uma sala, de uma empresa que é do pai e da mãe. E Deus iria ter que chamar nossa atenção, calma filha, vai devagar, não é assim, ó, esse aqui quebra, calma, não toca ali, esse aqui não é pra você. Ele teria que ir guiando a gente nesse caminho. Mas a gente entra na casa que é dele, nessa terra, e ao invés de tomarmos posse e vestirmos a identidade de filhas que somos, a gente entra com medo. Que as pessoas vão pensar, que as pessoas vão imaginar de mim. Eu não posso ser criticada, humilhada, diminuída, inferiorizada. Eu entro com melindre, eu entro com soberba, com autossuficiência, querendo me proteger de tudo e de todos. Eu não me coloco como filha. Eu me coloco como ser individual, independente, querendo lutar pelas minhas próprias convicções. Então, a Conferência Maeve, ela vai trazer essa clareza de identidade para vocês. Para que vocês possam ser essa criança que entra e roda na cadeira do escritório do seu pai, que é Deus. E eu quero que você se permita viver isso. Hoje eu acordei bem emotiva, porque amanhã é um dia muito especial, muito importante. Não só para vocês, para mim também, porque a conferência é uma obediência minha. Não é um sonho meu, nunca foi um sonho meu. Nunca foi um desejo meu. Foi uma decisão
pela obediência de algo que Deus colocou no meu coração. E eu tava assistindo o vídeo de abertura. Eu não consigo parar de chorar quando eu vejo aquele vídeo. Vocês que vão estar lá no ao vivo, vocês que vão assistir pelo gravado, eu espero que vocês entendam todo o significado que aquele vídeo de abertura tem. Porque foi Deus que me deu o roteiro daquele vídeo. Vai ser difícil hoje, gente. Foi Deus que me deu o roteiro daquele vídeo. Eu sentei na mesa de casa aqui, na cadeira, e eu tava estudando o conteúdo. Eu tava planejando o conteúdo. E de repente um monte de informação veio na minha cabeça, E eu comecei a gravar um áudio pro Rafa do vídeo que eu queria. Como que eu queria que fosse a abertura do evento. E eu narrei o vídeo inteiro. Eu quero que seja assim, eu quero que tenha essa frase, eu quero que tenha essa imagem, isso. E eu não tava nem pensando no vídeo de abertura. Eu tava pensando no conteúdo. Mas depois que eu terminei o áudio, eu entendi para que seria a conferência. E Deus me trouxe uma clareza muito grande do que Ele quer fazer amanhã. É exatamente isso que eu tô dizendo pra vocês. Ele quer nos posicionar como filhas. Como filhas dele. Pra que você deixe pra trás tudo que é velho em você. Tudo que dói em você. Tudo que fere em você. E pra que você viva uma nova vida. Pra que você nasça de novo. Nós não somos, gente, as dores que a gente carrega. Os rótulos que as pessoas colocam em nós. A rejeição que a gente sofreu, as dificuldades da vida, nós não somos isso. Nós somos sal e luz nessa terra, mesmo cheias de defeito. A gente precisa amar o outro, amar as pessoas, parar de falar delas, reclamar delas. E aprender a olhar a vida com propósito, com sentido. Porque é isso que Jesus espera de nós, de mim e de você. Que sejamos uma nova criatura. Tomara que eu não esteja assim amanhã, né? Senão eu não vou conseguir falar nada. E pra gente aprender mais ainda sobre isso, hoje eu quero trazer a história de rejeição de Jesus. Hoje eu nem pedi pra vocês compartilharem esse vídeo, né? Clicando no avião. Eu acho que quem tinha que ter visto já viu, quem tinha que ter sido convidada já foi. E amanhã, quem estiver lá, é porque Deus escolheu pra estar. Quem estiver vendo pelo vídeo, é porque Deus escolheu pra que veja. Então a nossa missão foi cumprida. Agora a gente só precisa confiar, entregar e viver o processo. E com base nisso, a história de Jesus nos ensina muito. Eu trouxe pra vocês toda a história de rejeição, tudo que pode acontecer. Amanhã nós vamos falar mais sobre isso na conferência. E eu trouxe pra vocês algumas histórias de pessoas da Bíblia, né? Personagens ali da Bíblia que sofreram essa rejeição. E Jesus é uma dessas pessoas que nos ensina muito sobre como lidar com a rejeição. Sobre como nos posicionarmos. Jesus foi rejeitado desde o início. Desde o nascimento, ele precisou ser escondido. Ele precisou ser cuidado e protegido. Ele ainda era um bebê indefeso. Ele já foi rejeitado desde quando souberam que ele estava nesse mundo. E ele foi crescendo em graça e estatura diante de Deus e dos homens. E sempre
ele sabia quem ele era e para que ele estava nesse mundo. Jesus foi rejeitado em Nazaré. O próprio povo dele, de onde ele nasceu, não acreditava nele. Não creram nele. Rejeitaram ele, julgaram ele, riram dele, zombaram dele. Jesus foi rejeitado pelos líderes religiosos que julgavam o comportamento dele, o fato dele andar com pecadores e prostitutas, que naquela época era uma afronta. Então não acreditavam que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. Criticaram, zombaram, perseguiram, condenaram Jesus. Ele foi rejeitado inclusive pelos seus seguidores e pelas multidões, pelas pessoas que tentavam conhecer quem ele era. As pessoas não entendiam muito o que Jesus dizia. Ele falava muito em parábolas. E é tão legal de entender isso, né? Não é todo mundo que tá preparado para algumas conversas. Eu já falei isso no story. Tem tanta coisa que eu queria falar pra vocês, gente. Tanta coisa, mas eu sinto que as pessoas aqui da internet, que só acompanham o meu trabalho de forma online, não teriam maturidade para entender alguns assuntos tão importantes. E deixariam de me seguir. E deixariam de estudar, de evoluir. E isso aconteceu com Jesus. Em João, agora eu não sei o versículo porque eu não anotei aqui, mas em João 6,66, ele fala sobre isso, as coisas que Jesus falava, né? Quem ele era, para que ele veio nesse mundo. As pessoas olhavam e falavam, esse cara é louco, não tô entendendo o que ele tá querendo dizer. Ou se sentiam muito confrontadas, e aí por isso deixavam de acompanhar ele. Isso pode acontecer com a gente. Às vezes você já me ouviu falando algo que bateu de frente com você e doeu. E por ter doído, você criou ranço de mim, sabe? Deixou de me seguir por um tempo. Falou mal de mim pra alguém. Porque é muito comum a gente procurar o defeito no outro ao invés de olhar pra qual ferida o outro cutucou em nós. E a gente faz isso para se livrar da dor. Porque muitas vezes quando somos confrontados, a gente não gosta de perceber que estamos errados. Porque estamos nos defendendo o tempo todo desse erro. A gente não vê o erro como uma oportunidade de aprendizado, como uma oportunidade de mergulhar no autoconhecimento, de buscar liberdade emocional. A gente olha para o erro como humilhação, ofensa, burrice. Então a gente quer se livrar disso o tempo todo. Isso aconteceu muito com Jesus. Jesus falava muitas coisas valiosas, importantes, o tempo inteiro. E nem todo mundo estava preparado para as conversas de Jesus. E muitas coisas que ele dizia afastavam as pessoas dele. As pessoas o rejeitavam por não acreditarem nele, o rejeitavam por se sentirem confrontadas por ele, se sentirem julgadas por ele. Entenda uma coisa, eu passo muito por isso também no meu trabalho. Tem coisas que eu falo e às vezes bate de frente com situações que a gente está defendendo demais, né? Então, eu critico, por exemplo, esses tempos atrás eu fiz um post sobre o que é belo. E sobre a mulher cuidar do que é belo, a mulher se cuidar e não normalizar o desleixo. E isso foi uma ofensa para muitas mulheres. Muitas pessoas deixaram de me seguir, muitas pessoas me criticaram no direct. Talvez você até decidiu ficar comigo, mas também não gostou daquele post. Aquele post é um assunto que nem todo mundo tem maturidade para aprofundar. E todo mundo que criticou e saiu, todo mundo que criticou e deixou aquilo, são pessoas que não vivem debaixo de princípios bíblicos. São pessoas que podem crer, pode ir à igreja, pode ter uma comunhão com Deus, mas ainda não está numa camada tão profunda de entender que nós precisamos cuidar do que é belo e parar de normalizar o que é desleixo. É um assunto que molda a nossa essência, molda o nosso caráter, melhora quem nós somos. Quantas vezes eu defendi isso, gente, o desleixo? Porque também dizia que a vida não é perfeita, as pessoas querem defender uma vida perfeita. Eu estava defendendo a minha própria dor e a minha incapacidade de cuidar desse âmbito da minha vida. Mas ao invés de olhar para aquilo e falar, nossa, é verdade, ela tem razão, e eu preciso olhar para isso, ao invés da humildade em aprender e evoluir, a gente se defende e julga, critica ou simplesmente para de seguir. E Jesus viveu isso.
As pessoas não entendiam ele, as pessoas não absorviam o que ele tinha para dizer, as pessoas se sentiam confrontadas por ele, as pessoas não estavam preparadas para o que ele ia trazer. E ele foi rejeitado também pelos seguidores e pelas multidões. Jesus foi rejeitado pelo seu povo, que o crucificou, que liberou um bandido e crucificou o mestre. E aí a gente se sente mal porque os nossos pais não nos entendem, porque nossos irmãos não nos apoiam, nossos amigos não entendem o caminho que eu tô querendo seguir, a gente se sente mal por isso, às vezes a gente se sente culpado por estarmos evoluindo, culpados e buscando a aprovação de marido, de pai, de mãe, de amigo. E Jesus foi crucificado e liberado um bandido, um ladrão, e ele foi condenado. O seu povo crucificou ele. E a gente não aceita a crítica e a rejeição das outras pessoas para nossa vida. Quanto a gente tem que aprender com Jesus? Quanto a gente precisa evoluir nesse sentido? E conseguir olhar para as pessoas entendendo que tem coisas que são sobre elas e não sobre a gente. Jesus nos ensina isso também em Mateus, capítulo 10, versículo 12, ele fala assim: quando baterem a porta de uma casa, sejam educados. Se forem bem recebidos, ele está falando para os discípulos. Se forem bem recebidos, sejam gentis na conversa. Se não forem bem recebidos, retirem-se, sem estardalhaço, sem reclamação, sem murmuração, sem ficar falando mal da pessoa, sem fazer cena, tá escrito aqui. Em outras versões fala assim: sacuda a poeira dos pés. Saiam e sacuda a poeira dos pés. É hora de dar de ombros. Quando a pessoa não te recebeu, não é sobre você, meu amor. É sobre o que aquela pessoa tem para te entregar. Aquela pessoa não tem a gentileza, não tem a empatia, não tem o entendimento, não tem a humildade, não tem o coração aberto para te ouvir, para te receber, para ser transformada, para transformar, para impactar e para amar. Não é sobre você. Então Jesus estava ensinando isso para os discípulos e esse ensinamento é para nós também. Quando baterem a porta de uma casa, sejam educados. Se forem bem recebidos, sejam gentis na conversa. Se não forem, retirem-se sem estardalhaço, sem fazer cena. É hora de dar de ombros e continuar o caminho. Não é sobre você, não se importe. Estejam certos de que no dia do juízo, eles irão lamentar o que fizeram, mas isso não será mais problema de vocês. Não somos nós que julgamos. Não deseje um mal para quem te maltratou. Entenda que a rejeição não é sobre quem você é, mas é sobre o que a pessoa tem para te entregar. Eu tava no COEX, que é o treinamento do meu marido, e eu tava dando uma palestra lá, esse ano inclusive. E eu lembro que uma participante levantou e como ela se sentia rejeitada pelo pai. Pelo pai que não aceitou ela. Eu não lembro muitos detalhes do que ela me contou, mas eu lembro que ela nasceu com alguma coisa. Não sei se foi uma deficiência, um problema de saúde. E o pai não conseguiu lidar com aquilo, porque ele desejou uma filha perfeita. E Deus mandou ela desse jeitinho. Então ela sempre foi rejeitada. O pai não deu amor, não deu carinho, não deu presença. Ela foi a filha que ele não desejou. Porque ele teve uma expectativa em relação a ela que não foi atendida. Então ele criticou, rejeitou essa expectativa, esse resultado. E ela cresceu sempre buscando o amor do pai, para que ele visse o quanto ela é importante e valiosa. E ela anulou a vida dela inteira para servir ao pai. E depois de adulta, ela precisava seguir o caminho dela. Ela precisava tomar decisões. Ela ainda vivia com o pai cuidando dele, porque, se eu não me engano, ele tinha alguma debilidade e precisava de ajuda. Só que a vida dela precisava seguir, mas ela não conseguia deixar o pai. E ali, quando ela se levantou e contou isso, eu entendi que ela estava vivendo a vida para ser amada pelo pai, em busca dessa aprovação, tamanha rejeição que ela tinha desde quando ela era um bebê.
Aí a Vânia, eu lembro dela. E, gente, essa história, ela exemplifica muita coisa do que eu tô contando aqui pra vocês. Porque quando ela se levantou e eu falei, você não é o problema, você nunca foi o problema. Deus te fez do jeitinho que você é. Só que o seu pai era incapaz de amar você. Porque ele queria amar uma expectativa que ele criou para talvez curar uma dor que seja dele lá da história de vida dele. Então não é você que ele rejeita, não é você que ele tá deixando à margem, não é você que ele inferioriza, mas é a incapacidade dele de amar algo que não seja o que ele desejou. A incapacidade dele de lidar com você, de lidar com uma criança que chegou diferente. E como eu não sei lidar com isso, eu rejeito. Então eu não sei se ela entendeu isso e como ela tá vivendo hoje. Porque eu dei um desafio para ela naquele dia. Viver a vida dela. Parar de esperar, porque ela é valorosa, ela é valiosa. E quem está perdendo de não amar essa pessoa é o pai, não é ela. E que isso sirva de lição para vocês. Jesus está dizendo, se te tratarem com gentileza, retribua. Mas se não te tratarem, retirem-se sem estardalhaço, sem fazer cena. É hora de dar de ombros e continuar o caminho. Não é sobre você. A pessoa que não apoia quem você está se tornando, que não apoia suas novas escolhas. Tem gente que não consegue nem admitir para a família que está em conversão com Cristo. Tem gente que tem medo de dizer que está indo à igreja, que está tendo uma experiência com Deus porque a família critica. Não gosta de evangélico, não gosta desse negócio de católico bitolado. A família critica, então a pessoa tem receio até de dizer o que o Espírito Santo tem feito no coração dela. Isso não é sobre vocês, mas é sobre os seus pais, é sobre o que eles olham, como eles olham pra você e falam, agora eu não sou mais útil na vida dela, porque ela achou um outro caminho. Então, a tua evolução reflete a rejeição que eles sentem por não conseguirem te dar mais. Então, eles preferem criticar o que você tá buscando do que te aplaudir, dizer, meu filho, voa. Só que aí a gente quer tanto ser amado, a gente quer tanto ser importante, que a gente olha pro que a gente tá buscando e fala, deve estar tudo errado, porque minha mãe tá me rejeitando. E sem querer eu vou me submetendo de novo a isso, em busca de amor do outro e não do pai que me criou. Ai, a Isa tá aqui, fui eu, Gabi. Ai, que linda. Esse dia foi transformador na minha vida. Entendi muito, estou vivendo a minha vida e amanhã vai ser uma bênção. Ai, que linda. Espero te ver amanhã, te dar um abraço. Porque a sua história mexe muito comigo. Não é justo o que você sofreu. Não é justo como você cresceu se vendo. Mas saiba, Isa, que Deus te vê tão maravilhosa, tão incrível. E é uma pena você viver debaixo da dor. Ele pode te dar tudo o que você deseja e todo o amor que você nunca recebeu. Que você possa sentir isso amanhã e se sentir verdadeiramente filha, como você talvez nunca se sentiu na sua vida. Talvez como você nunca foi amada na sua vida. Que você possa receber amanhã o Espírito Santo te abraçando e te amando, para que você entenda que você não precisa do amor do seu pai. Você precisa do amor daquele que nunca vai te rejeitar. E não só ela, como toda gente, todas. Eu aprendi na minha vida que eu tinha muita dificuldade em pedir pra Deus as coisas. Eu pedia que fosse feita a vontade dele, mas eu não pedia os desejos do meu coração, porque eu não tive um pai que atendesse os desejos do meu coração. E eu cresci entendendo que Deus tinha o melhor pra mim, então eu acreditava no que ele tinha. Mas Deus quer meu coração inteiro, Deus quer o meu desejo, Deus quer me ouvir. Eu entendi isso quando ele me trouxe essa clareza. Eu entendi que era a minha dor que estava controlando aquilo que eu acreditava. Os meus filhos me pedem tudo, todos os dias. Eles são insistentes, eles não param. Eles sabem muitas vezes que isso não é bom pra eles, mas eles não param de pedir. Eles não param de pedir. E mesmo falando não, muitas vezes eles continuam insistindo. Por quê? Porque eles sabem que são filhos e eles querem acessar o que eu tenho pra entregar. E nós temos que acessar o que Deus tem pra nos entregar, e a gente precisa aprender a pedir.
a pedir o que está no nosso coração, porque nós nos sentimos verdadeiramente filhas dele. Se for bom, ele vai nos dar. Se não for bom, ele vai falar não, igual a gente faz com os nossos filhos. Igual a gente faz com os nossos filhos. Gente, como que Jesus lidou com essa rejeição? Ele teve paciência e perdão. Muita paciência. E perdoou muito durante todo o caminho dele. Quantas vezes é o que falta na gente? Paciência para esperar chegar o dia e o momento certo. E perdão. Perdoar as pessoas que nos ferem diariamente. Amar as pessoas e perdoar, porque uma pessoa que fere foi uma pessoa ferida. E nós precisamos aprender isso com Jesus. Confiar em Deus. Jesus confiou em Deus, sempre orando e sempre buscando. Tudo que ele ia fazer, ele colocava diante de Deus. A gente não faz isso. A gente muitas vezes vai para a oração só quando o negócio é um pouquinho mais difícil, quando é mais pesado. Mas Deus quer o nosso dia a dia. A nossa oração no simples. No simples mesmo. Senhor, eu vou com essa blusa ou com esse vestido? Nossa, mas eu vou incomodar a Deus. Não é incômodo. Ser dependente dele nunca é incômodo. Mas a gente só acha que tem que acessar ele quando precisa. E isso diz respeito a como a gente olhou para os nossos pais, né? O quanto a gente não podia incomodar eles também. Só podia solicitar quando era importante. E aí a gente reflete isso em Deus agora. Amor incondicional. Jesus amava independente de como ele era tratado. Ele sabia quem ele era. Ele sabia a missão dele nessa terra. E ele nos amava independente de como a gente tratava ele. As pessoas tratavam ele às vezes como lixo. Ele continuava, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus não esperava a aprovação das pessoas. Jesus queria trazer mensagem para as pessoas de vida, de nova criatura. Então não importasse o que diziam dele. Ele não pegava para si, ele não deixava a sua identidade ser ferida, porque ele sabia tanto quem ele era, que o que diziam a respeito dele batia e voltava. E é isso que a gente tem que aprender. A opinião do outro sobre você diz mais sobre ela do que sobre você. E a gente tem que entender isso e buscar sempre nos moldarmos nosso caráter, nossa postura e nossa atitude para sermos mais parecidos com Deus sempre. E Jesus também encarou a rejeição com resiliência. Resiliência, sacudindo os pés e seguindo em frente, como eu li aqui em Mateus 10, versículo 12. Se não te tratarem bem, retirem-se sem estardalhaço, sem fazer cena. É hora de dar de ombros e continuar o caminho. Estejam certos de que no dia do juízo eles irão lamentar o que fizeram. Jesus foi resiliente, ele lidou com os obstáculos da vida de uma forma incrível. E nós precisamos aprender isso com ele também. Então é isso, gente. Em nome de Jesus, que essas lives tenham tocado o seu coração, assim como tocou o meu. Que tenha trazido amor, empatia e uma vontade grande de ser diferente. Porque se a gente tem vontade de ser diferente, a gente só precisa acessar o recurso. Acessando esse recurso, a nossa vida vai ser transformada. E esse recurso se chama Jesus. Siga, busque por Ele. Identifique seus traumas e suas dores e coloque tudo isso diante dele. Abra sua mente. Abra sua mente para viver o novo. E amanhã, gente, amanhã nós vamos fechar esses 21 dias com chave de ouro e viver o sobrenatural de Deus para todas nós. Espero ver vocês, espero poder olhar para vocês. Você fala, Gabi, estava nas lives. Vão ter 600 mulheres naquele lugar amanhã. E as escolhidas por Deus. Quem Ele quis que estivesse ali. E que a obra seja feita, em nome de Jesus. Quem vai? Quem vai, coloca aí, eu vou. Até amanhã, estarei lá. Coloca aí pra gente reconhecer umas às outras. Amém, gente? Deixa eu fazer uma oração. Querido Deus, muito obrigada, Paizinho. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada pelo direcionamento, pelo guiar de cada uma dessas lives de 21 dias. Por ministrar o meu coração enquanto eu sou apenas instrumento, Pai, Teu, para essas vidas que me acompanham aqui na internet. Muito obrigada, Senhor, por trazer tanta clareza na minha mente e conseguir moldar a minha boca para que eu conseguisse transmitir isso para todas elas.
Obrigada pela vida dessas mulheres, Senhor, que se comprometeram, se doaram para estar aqui todas as manhãs, às vezes à noite, aprendendo, crescendo, às vezes não entendendo muito, mas ainda assim querendo ouvir, querendo aprender, querendo buscar mais a Ti. Molda em nós, Pai, o Seu caráter, a Sua personalidade, transforma o nosso ser, Senhor. Que sejamos cada vez mais pertencentes a Ti e que a gente se sinta filha, a filha que jamais será desamparada, abandonada ou rejeitada por Ti. Que o Senhor nos baixe, Senhor. Que a gente pare de buscar aprovação nos outros, nas pessoas, nas situações, nas roupas, no status social. Mas que a gente busque sempre, sempre, sempre esse reconhecimento que vem de Ti. Que a gente molde o nosso comportamento para agirmos segundo a Tua vontade. Se isso não agrada a Ti, Pai, que a gente deixe de agir e falar e pensar dessa forma. Em nome de Jesus, Pai, toca os nossos corações, envia o Teu Espírito Santo, Senhor, na vida e na casa de cada uma dessas mulheres. Toque o coração dos maridos, dos filhos, e que aquela paz que excede todo entendimento exale, Senhor, dentro dos nossos lares. Pai, eu quero orar em especial por amanhã, pela vida de cada uma dessas mulheres que estarão lá. Que o Senhor esteja guiando elas na ida e na volta. Que o Senhor esteja derrubando por terra qualquer ataque do inimigo, Pai, com o filho doente, com o filho que chora, com o marido nervoso. Que o Senhor esteja ali trazendo paz no coração dessas mulheres, ainda que as tribulações venham, ainda que os ataques apareçam, que elas olhem sempre para Ti, que elas não decidam olhar para as circunstâncias, mas que elas decidam olhar para a Tua vontade e viver algo novo amanhã, Senhor, em nome de Jesus. Nós sabemos que muitas mulheres irão desistir amanhã, Senhor. Desistir porque o inferno tá bravo, o inferno tá nervoso com tudo que vai acontecer amanhã. E ele vai tentar ativar os nossos gatilhos, ferir as nossas necessidades para que a gente desista. Pai, eu clamo pela vida dessas pessoas, Senhor. Que o Senhor venha como um bálsamo, Pai, mostrar e revelar para elas o que o Senhor deseja para a vida delas, para que elas não se entreguem a isso. Que Satanás não tenha vez na nossa vida, mas que o Senhor se faça luz, presença, o tempo todo. Abençoa a mim, a minha família, os meus filhos. Nos proteja, Senhor, com Teu escudo, com a Tua forte mão. Nos revista, Senhor, do Teu amor, da Tua proteção, Pai. Cuida dos meus meninos. Que os ataques não venham. E se vierem, que caiam por terra em nome de Jesus. Que eles estejam blindados. Que eu esteja blindada. Que meu marido esteja blindado, que a minha casa que serve ao Senhor esteja blindada. Em nome de Jesus. Nós precisamos de Ti todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso, gente. Ai, desculpa, eu tô uma manteiga hoje. Amanhã, só com maquiagem à prova d'água, né? Até amanhã.